Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão sobre Jesus e o Decálogo. Nesta quinta reflexão, gostaríamos de dar atenção ao quinto mandamento. Antes, porém, temos feito algumas observações em relação a como nós devemos ler o Decálogo. Já falamos um pouco sobre antinomismo, falamos também sobre legalismo e falamos sobre perspectivas, tanto positiva quanto negativa, proibitiva, em relação a como se lê o Decálogo. O Decálogo é um instrumento ético. E quando nós falamos de ética, nós podemos olhar o Decálogo sobre duas abordagens. A primeira abordagem é chamada abordagem deontológica, da expressão grega ontos, que indica o ser em si. Quando a gente olha o Decálogo numa perspectiva deontológica, a gente atribui a cada regra e mandamento um valor em si. Ou seja, a razão de ser desta regra ou mandamento está em si mesmo, sem levar em consideração a finalidade a que ele está proposto. Quem faz uma abordagem nesse sentido é Immanuel Kant, que apresenta a nós o chamado imperativo categórico, ressaltando o valor do mandamento, estando este valor nele mesmo. A abordagem teleológica, ela é aquela que atribui valor ao mandamento ou à regra em função do objetivo ou finalidade proposto para a tal regra ou mandamento. Um exemplo dessa abordagem é Aristóteles. Ele, com sua ética eudaimônica, ele diz que a eudaimonia é a finalidade última do ser humano, segundo ele, a vida boa, a vida plena, e é exatamente o alcançar esta vida que importa, de maneira que a regra ou mandamento tem valor em relação ao objetivo proposto, à finalidade que se deseja alcançar. Quem se vale de uma abordagem deontológica em relação ao Decálogo, vê ele como suficiente em si e entende que não precisa estar vinculado a uma finalidade última. Quem o vê numa abordagem teleológica, como por exemplo Tomás de Aquino e Jonathan Edwards, entende que o mandamento ele tem uma razão de existir, mas esta razão está além de si. A razão, então, segundo Tomás de Aquino, seria para que o homem alcançasse a beatitude, a vida bem-aventurada, ele precisa obedecer ao Decálogo. Então, obedece-se em função daquilo que se objetiva, ou seja, a beatitude, a vida bem-aventurada. Jonathan Edwards, ele já olha na perspectiva de que a obediência ao Decálogo é uma necessidade em função do objetivo proposto por Deus para a humanidade, que é a busca pela glória de Deus. Assim, ao observar, ao guardar os mandamentos, nós o fazemos na intenção de glorificar a Deus. Tanto a abordagem deontológica como também a abordagem teleológica apresentam dificuldades. Numa abordagem deontológica, facilmente nós podemos caminhar em direção a uma postura legalista, a olhar o mandamento numa perspectiva proibitiva e negativa. Ao usarmos a abordagem teleológica, nós corremos o risco de cair no antinomismo e, consequentemente, olhar o mandamento de uma maneira positiva, porém com o risco de esvaziá-lo em seu conteúdo. É interessante observar que o salmista, por exemplo, no Salmo 19, ele faz um equilíbrio entre essas duas abordagens. Ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Nós vemos aqui que ele valoriza o mandamento pelo mandamento em si, mas também pelo efeito, pelo resultado que este produz, dizendo: em os guardar há grande recompensa. O salmista também no Salmo 1, ele diz claramente que aquele que é justo e cujo prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, ele é bem-aventurado. Ele é bem-sucedido, ele é como planta plantada junto a uma corrente de águas, que dá o seu fruto no devido tempo, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Então observe que aqui nós encontramos um equilíbrio. Podemos sim reconhecer o valor intrínseco do mandamento, mas também atribuir-lhe um valor extrínseco, no sentido de olhá-lo na perspectiva do resultado que ele também produz. Isso nós vemos no 5º mandamento, pois Moisés diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este mandamento, assim como o anterior, ele tem um caráter evidentemente positivo. E a palavra-chave para este mandamento é o verbo honrar. Olhando numa perspectiva deontológica, por exemplo, nós podemos entender o valor dele em si mesmo. E numa perspectiva teleológica, nós podemos entender que o valor reside também no fato de que ele produz resultados benéficos. Deus promete neste mandamento longevidade e prosperidade, como sínteses das bênçãos de Deus. É um mandamento considerado por alguns comentaristas como um mandamento de transição. A primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos, dizem respeito ao relacionamento vertical ascendente do homem para com Deus. Agora, o 5º mandamento e os demais que o seguem dizem respeito ao relacionamento horizontalizado entre os homens. E o primeiro deles é exatamente um que se assemelha muito aos anteriores, no sentido em que Deus ordena que nós honremos aqueles que têm responsabilidade sobre nós, assim como nós também devemos honrá-lo. Então a primeira pessoa nesse rol daqueles que estão num relacionamento horizontal em relação a nós são exatamente os nossos progenitores. E aqui nós podemos estender pais para a noção de cuidadores, aqueles que de alguma maneira cuidaram de nós, que têm responsabilidade sobre nós. Quem cumpre a primeira tábua da lei precisa entender que o cumprimento da segunda tábua da lei começa pela honra devida aos progenitores. A Torá entende e estende o conceito de honra, orientando os israelitas a: quem ferir seu pai e sua mãe será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Cada um deve respeitar a seu pai e sua mãe. E diante dos cabelos brancos, todos nós devemos nos levantar e honrar a presença dessas pessoas. Honrar, respeitar, dar atenção devida, tratar com zelo e dedicação. Isto são maneiras de nós expressarmos este mandamento de honrar pai e mãe. Significa nunca falar mal, não proferir palavras de desprezo, mas fazer com que as pessoas, ao ouvir-nos falando de nossos progenitores ou cuidadores, eles vejam essas pessoas como boas pessoas, como pessoas que têm um bom nome. O sábio, ele expande também este conceito de honrar, estendendo a ideia de que nós devemos prestar atenção às palavras, às instruções, aos ensinamentos de nossos pais. Nós honramos os nossos pais quando nós damos atenção àquilo que eles nos dizem sobre como viver, como proceder e assim por diante. Então, para o sábio, o filho sábio é aquele que ouve as palavras de seus pais, de sua mãe também, e ouve a palavra daqueles que têm responsabilidade sobre ele.
Isto é de extrema importância e ele promete ou vincula isso à promessa de longevidade e também prosperidade. O Senhor, através do profeta Malaquias, reclamou de Israel, dizendo assim: o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? É interessante que Deus está pedindo de Israel a honra similar à honra que um filho tem pelo seu pai, indicando que a mesma natureza do mandamento de honrar Deus é também o de honrar pai e mãe. A mesma honra que você presta a Deus, você presta ao pai e à sua mãe. As razões podem ser diferentes, mas o tipo de honra é o mesmo. Jesus Cristo teve um embate em Mateus capítulo 15 com os líderes religiosos de seus dias. O que acontecia é que eles arrumaram um esquema para burlar a lei. E eles disseram assim: olha, se alguém, segundo a tradição deles, fizer uma oferta ao templo, este alguém está isento de honrar seu pai e sua mãe. Jesus disse: olha, vocês estão usando uma tradição, que é uma invenção de vocês, para contornar a lei de Deus. E ele condena esta manobra que eles faziam. Havia uma tradição entre os anciãos e eles pegavam essas tradições e faziam uma tal maneira que a lei do Senhor acabava sendo acomodada a essas tradições. Jesus diz: não, jamais. E exatamente o quinto mandamento que Jesus cita aqui como sendo mudado, transformado pela tradição dos anciãos. Jesus questiona isso e coloca para eles a importância da lei do Senhor muito acima de toda a tradição. Jesus ratifica o quinto mandamento e reforça que ele deve ser seguido por todos. Também Jesus denuncia a ganância deles, porque, de uma certa maneira, quando uma pessoa dava esta oferta, ele se isentava. Era interessante para o ofertante, mas também o templo, para não dizer os que se beneficiavam do templo, também recebiam esta oferta e os pais eram assim abandonados. Jesus não concorda com isso e reforça a necessidade de honrar pai e mãe. Em seu diálogo com o jovem intérprete da lei, em Lucas, no capítulo 18, versos 18 a 20, Jesus reforça para ele: você cumpre os mandamentos? Ele pergunta quais? Jesus, dentre eles, menciona o quinto mandamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versos 1 a 3, e Colossenses 3, 20, ele chama atenção para o fato de que é necessário que os filhos honrem e obedeçam seus pais. Entendemos que a honra, ela é vitalícia, enquanto que a obediência é circunstancial. O filho deve obedecer a seus pais ou cuidadores, sejam tios, avós, a pessoa responsável por ele, enquanto estiver debaixo do mesmo teto, enquanto estiver dependendo dele para viver. A obediência é circunstancial, mas a honra não, a honra é vitalícia. Enquanto o filho estiver vivo, ele tem a obrigação de zelar pela honra de seus pais. Enquanto os seus pais estão vivos, ele deve zelar pelos seus pais, cuidar deles. Uma vez falecidos, ele deve honrar a memória deixada por seus pais ou cuidadores. É interessante ele enfatizar aqui a natureza, principalmente no capítulo 6 de Efésios, a natureza teleológica, em dizer assim: olha, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a face da terra, prosperidade e longevidade. Moisés, em Deuteronômio 4:40, ele faz uma abordagem interessante ao dizer que esta promessa de longevidade e prosperidade não se aplica apenas ao quinto mandamento, mas a todos os mandamentos. Nós podemos verificar isso. O salmista, ele diz que o justo, ele prospera porque ele tem prazer em toda a lei do Senhor, não somente no quinto mandamento. E o sábio diz: o alongar-se da vida está na mão direita de Deus e na sua esquerda riquezas e honra. Nós vemos assim que este mandamento ele foi ratificado por Jesus. Jesus combateu a manobra dos líderes religiosos de contornar esta obrigação. E nós, como cristãos, recebemos tanto de Jesus como também dos apóstolos
a instrução de que devemos honrar nossos pais. Ao fazer isso, com certeza, bênçãos de Deus virá sobre nós. Que assim Deus o abençoe, em nome de Jesus.